A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, a sua família. Receba bênçãos sem medidas na sua vida. Receba a cura, receba a libertação, receba o Espírito de Deus na sua vida, hoje e sempre. Trago hoje o tema, o viés cognitivo da mentira e da falsidade. Estou trazendo assim um resumíssimo de meus estudos sobre a mentira e a falsidade à luz da neurociência, da neuropsicopedagogia, da psicopedagogia clínico-institucional, da ciência da educação e da teologia cristã. Alguns enfoques positivos e negativos. Então, viés cognitivo. O que é viés cognitivo? É um atalho mental que leva os desvios de racionalidade e lógica. O viés cognitivo, ele funciona como filtros mentais que fazem distorcer a realidade e atuam no subconsciente. Porque nós temos o consciente, segundo a psicanálise, nós temos o consciente e o subconsciente, né? E deixando confuso a maneira como são processadas as informações no cérebro. Os viés cognitivos geralmente são resultados da tentativa do cérebro de simplificar o processamento de informações. E a falsidade e a mentira tem muitos estudiosos que dizem que elas andam de mão juntas, de mão dadas com o mesmo objetivo. Outros não. Tem uns estudiosos que separam a mentira da falsidade. Mas eu fico com a teoria de que a mentira e a falsidade, elas são irmãs que andam de mão dadas e trabalham juntas com os objetivos de espalhar intrigas entre as pessoas, de caluniar as pessoas, de destruir a esperança das pessoas, de cortar as oportunidades das pessoas, de afastar as pessoas de seu convívio com os outros, enfim, né? É destrutivo de todas as formas. O mentiroso e o falso, ele sempre leva destruição. A mentira, ou ato de mentir, de enganar, de iludir, de ludibriar, é uma declaração falsa. É falsear a verdade, transmitir uma informação enganosa como se fosse verdadeira. A falsidade está relacionada a tudo que diz respeito à mentira, à calúnia, à enganação e à deslealdade. A mentira e a falsidade são processos psicológicos, fenômenos humanos e fato social, que cria em si uma história falsa, fantasiosa, imaginária, simulativa, entre inúmeros adjetivos que tem, né? Para tentar convencer outra pessoa a aceitar como verdadeiro mais o que é mentira sobre outras pessoas ou sobre a si mesmo. Tem pessoas que pegam o conhecimento do outro e levam para o outro como se fosse dele. Mentem, enganam, para não falar que o conhecimento é do outra pessoa. Não custa dizer, não, foi o fulano que pensa assim, o fulano que disse isso, o fulano que fez isso. Isso se torna nobre diante de si mesmo e de Deus, né? Então, geralmente, segundo tanto a neurociência quanto a psicanálise, a neuropsicopedagogia, a psicopedagogia, a teologia educacional, enfim, a ciência da educação, nenhum mentiroso e nenhum falso, ele não vai falar mal do outro, vai caluniar o outro, ele sempre tem um objetivo, né? Tirar vantagem de alguma coisa.
para prejudicar alguém por inveja ou por desfeito, ou para si mesmo dizer que é o bom, que é o melhor, que não faz nada errado, que está sempre certinho. Existem vários tipos de mentira, segundo os psicanalistas, os psicólogos, os neurocientistas, enfim, os grandes homens que estudam o cérebro humano, né? E os comportamentos humanos. Que existem vários tipos de mentira por ser uma prática que pode começar desde mais tenra idade. Piaget ele diz que a educação começa no ventre materno, né? E a Bíblia também nos diz que desde o ventre da minha mãe tu me preparaste. O salmista fala. E daí que a Bíblia nos fala em Provérbios 22:6, ensina a criança que deve andar, porque quando adulto não se desviará dele. A educação ela tem início, como diz Piaget, no ventre materno. E vai se consolidando na família, na igreja, na escola, no meio social, enfim. Mas nós precisamos ser fiel a Deus. É uma luta, a salvação é uma luta diária. É uma batalha, é uma conquista diária. Marcos, no capítulo 13, no verso 33, diz: vigiai, olhai e orai, para não cometer o pecado da mentira, nem da falsidade e outros pecados, né? Ferindo vidas humanas. Né? Aí, Nancy, mas a mentira e a falsidade são doença? Sim. Quando se torna vício, é uma patologia ou uma doença chamada de mitomania, que é conhecida pelo nome de transtorno compulsivo obsessivo, o TOC, pois tem o cérebro afetado e possui perturbações mentais que afetam o corpo, a alma e o espírito. Porque eu falei num vídeo passado que o corpo, a alma e o espírito. A alma ela fica entre o corpo e o espírito. Ela é um intermediário, né? Que nós somos uma trindade, o corpo humano é uma trindade, corpo, alma e espírito, né? A mentira é muito perigosa, perigosa que destrói vidas. A Bíblia nos traz inúmeras pessoas que mentiram antes de conhecer o Deus verdadeiro, né? E fala também inúmeras pessoas que usaram de falsidade, né? E tiveram e foram castigados por suas mentiras e por suas falsidades. E ela é muito perigosa. Nós vemos assim que até Pedro mentiu em relação a Jesus. Mateus capítulo 26, versos 69 e 75. Os irmãos de José mentiram. O próprio Abraão e Isaac mentiram em relação à esposa, né? A mulher de Potifar foi uma mentira vingativa, né, em relação a José. Ananias e Safira mentiram. Segundo Atos, capítulo de 1 a 11, 5, capítulo 5, verso de 1 a 11. E falsidade, a Bíblia também tá cheia de ensinos dos perigos que é ser falso. Eu cito até o Salmo 119, no verso 104, o Salmo 119, o verso 163, e inúmeros outros versículos dentro dos textos e contextos, tem os perigos de ser mentiroso e de ser falso. A Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, ela possui ensinos sobre a importância da fidelidade cristã. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é que você quer estar em paz se você vive mentindo sobre o seu irmão, sendo falso com o seu irmão, com as pessoas que lhe querem bem, com as pessoas que lhe tratam bem, e nem que lhe trate mal? Orem. A Bíblia diz que nós devemos orar um pelos outros. Orar e amar, que é o maior mandamento. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Foi o ensino de Jesus, né? Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. João capítulo 8, verso 44. Que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. João capítulo 16, verso 13. Mas a sociedade que nós vivemos
Parece que a sociedade que nós vivemos, a mentira toma conta, que ninguém mais procura saber se um fato é verdade ou não. Aquilo que traz e vai engolindo, né? Comem qualquer erva, né? E nós precisamos de capim fresquinho, não é verdade? A Bíblia nos dá esses ensinamentos, né? E os mentirosos, eles são excluídos de adentrar nos portões celestiais, segundo Apocalipse, capítulo 22, verso 15. Né? Por isso, se nós quisermos entrarmos nos portões celestiais, quisermos a eternidade, precisamos deixar do hábito de mentir. Né? Porque nós precisamos ser vigilantes, estar vigiando. Mas muita gente fala em vigiar para o outro, mas ele não se vigia. É a prática pedagógica da Bíblia que nós precisamos observar, né? Dentro do manual, a Bíblia Manual da Educação, e a prática pedagógica é a vivência no dia a dia. O que nós falamos para o outro, nós precisamos dar como modelo, dar como exemplo. Não é verdade? Precisamos rever essa prática de mentiras e falsidade. Quantas pessoas não nos ferem, que a gente sabe que ele mentiu da gente. Ele sabe que ele inventou da gente para fulano, para cicrano. E a gente se machuca, a gente se desgosta, né? É muita fé, é muita força da presença de Deus para a gente orar pelas pessoas que falam mal da gente, que inventam mentira por inveja, por despeito, por qualquer motivo que seja, né? E são falsos com a gente. Na frente é uma coisa, por trás é outra. Precisamos ser autênticos. Assim como as ciências humanas nos dizem da autenticidade do ser humano, a Bíblia é muito mais, né? Precisamos ter domínio próprio. Amém? Que fiquem todos na paz de Deus, que devamos ler a Bíblia, vamos orar pelas nossas famílias, pela Igreja do Senhor e pelas nações. Eu abençoo cada um em nome de Jesus. E abraço a cada um com meus braços de oração. Amém. Amém.